Eu concordo com a Luísa, eu acho que a gente precisa trabalhar os pontos de contato, né? Então a gente tem um sistema de transporte por ônibus, a gente tem um sistema de transporte sobre trilhos, a gente atualmente já dá para dizer que a gente, em algumas cidades, tem um sistema de compartilhamento de bicicletas, que são os que estão mais estruturados, né? A gente sabe que tem outras iniciativas, mas esses já estão razoavelmente sedimentados, né? E a gente tem mesmo aplicativos de compartilhamento de veículos. E a gente tem muito pouca integração disso, né? A gente sabe que tem iniciativas, então você usar o seu bilhete único para pegar uma bicicleta, você conseguir pagar de forma diferente, um trem, metrô, mas precisa ter uma convergência. E aí a convergência a primeira coisa é tarifária. A gente tem uma parcela da população que tem total poder aquisitivo para pagar diferentes trechos com várias tarifas, mas a gente tem a maioria da população que não. Então, a gente pensar que a pessoa paga um ônibus, um metrô e uma bicicleta é muito difícil. É muito difícil que isso seja viável para a maior parte da população. Então, acho que tem aí uma questão muito séria da gente pensar transportes como direito. E aí é uma discussão social, estrutural que a gente precisa fazer e que a pandemia demonstrou para a gente que precisa fazer isso agora porque explodiu o problema, né? Não dá para pensar transporte só sendo remunerado via tarifa. A gente vê o que aconteceu com os ônibus, que foi mais dramático, mas os sistemas de trem e metrô também sofreram muitíssimo com isso, porque essa lógica não está mais parando em pé. Então a gente precisa repensar isso. É, mas também não é só viabilizar isso, a questão financeira disso, a gente precisa qualificar. É, a gente vê por aí a qualidade do serviço de ônibus e de trens e qualquer outro que está muito aquém do que deveria, né? Então a gente estava conversando aqui antes de abrir a live de sistema de informação. A gente tem quase nada de sistema de informação sobre ônibus. E atualmente, com a tecnologia disponível instalada no ônibus, de GPS, que eu não vou nem falar das mais avançadas, vou colocar de GPS, que é a mais básica, a gente já conseguiria dar o mínimo de confiabilidade para o sistema para a população saber que horas que aquele ônibus vai chegar. E aí está conectado a outra coisa que eu acho que é um grande desafio, que é de investir o lugar certo a infraestrutura. É, você vai saber a hora que o ônibus vai. E vou usar aqui o ônibus que é o mais dramático, tá? Mas você vai saber que horas o ônibus vai chegar no lugar certo se ele tiver provavelmente uma calha, uma via segregada para ele. Se ele estiver compartilhando com os demais modos, com o carro, ele vai estar parado no congestionamento, ele não vai ser priorizado. E ele tem que ser priorizado. E aí tem tudo a ver com infraestrutura. E não dá para também criar assim um monstro de sete cabeças. Quando a gente está falando de infraestrutura, especialmente dessa de ônibus, pode ser uma mera demarcação de uma faixa à direita. Não é aquela faixa no canteiro central, não BRT. É óbvio que o desejo deve ser isso. A gente tem que mirar isso. Mas uma faixa exclusiva à direita, e aí eu vou fazer uma crítica pessoal, uma faixa para ônibus e não para mais nenhum modo, não é para ter carro ali, seja ele de qual espécie for, aí você consegue dar uma cadência e uma confiabilidade a esse sistema. E aí você consegue, com informação, passar para o passageiro, para o usuário em geral, como é que ele vai fazer a sua jornada completa de viagem. E aí você consegue antever, ter programação, ter confiabilidade, e você provavelmente começa a converter um pouco mais aquele transporte que está do carro para o transporte para ônibus, ou para metrô, ou para bicicleta e tudo mais. Mas a gente precisa investir em infraestrutura. Mas a gente também precisa olhar para os sistemas de transporte público como um sistema. Eu acho que aí é uma grande questão, integrado. A gente precisa olhar para isso enquanto cidade. E aí a gente aqui já teve várias lives que discutiram isso também. Não dá para a gente ter um plano de mobilidade apartado de um plano diretor, apartado de um estatuto do PDS, apartado de um plano escluviário. A gente está falando do mesmo lugar. O palco é o mesmo, é a cidade. E a gente precisa integrar esse planejamento. Senão a gente vai ter essas dissonâncias, né? De faz uma coisa ali, faz outra colar, e as coisas são muito pouco integradas. Dentro dos próprios sistemas, acabam sendo integrados. Nem sempre da melhor forma, mas acabam sendo, mas entre sistemas a gente ainda tem muita dificuldade.